Bom, pessoal, daqui a pouquinho estamos iniciando a nossa live com falando dois assuntos muito interessantes sobre Covid e sobre licitações. Para quem não me conhece, meu nome é Lauri Ernesto Corr, sou sócio do Corr Advogados e da imobiliária Corr Atlântida. Estou vendo aí que o pessoal está entrando, a Mônica, minha sobrinha, o amigo Mário. Que legal, Mário, que veio aqui, está aqui conosco. Minha filha Mariana. Ô, Marcelo, tudo bem? Como é que vai? E aí, João? Nossas viagens de moto aí, né? Bom, pessoal, meu amigo e irmão aí, Eduardo Adler, o Ildefonso Pugem. Pessoal, esse assunto hoje vai ser muito bom, porque nós estamos numa época de dificuldade, tanto econômica, política, instabilidade, e também com relação às licitações, né? Como podemos ter alguma vantagem ou alguma possibilidade de melhorar a situação financeira do Estado através dessa dispensa de licitações, que vai ser abordado pela Andréia Flores Vieira. A Andréia, tive o grande prazer de trabalhar com ela, mas enfim, estou vendo aí que o pessoal está entrando, esperando aí todos entrarem, né? Essa noite de domingo, um final de semana extraordinário, tem dado uns dias muito bons, não muito bom para quem planta, porque essa seca tá com algum problema aqui, tá dando problema porque tá pouca água, pouca chuva, a agricultura está sofrendo bastante com relação a isso. O nosso deputado agora entrou aqui na nossa live. Bem-vindo, deputado. Bem-vindo, doutora Andréia. Que bom que vocês já estão conosco aqui. Nosso amigo Theo Germano, que semana passada, amigão, aí semana passada fizemos uma live, falou e nos expôs várias coisas, várias situações do mercado financeiro, deu uma aula sobre o mercado financeiro aqui para nós. Semana passada também tivemos o Fernando de Primo, que falou sobre o jornalismo, sobre a posição do jornalista, do repórter, né, nos meios atuais. Então, a Liana entrou, que legal aí. Enfim, pessoal, que bom que vocês vieram, né? E agora vamos iniciar. Vou chamar aqui o nosso amigo, o nosso deputado estadual, jovem, talentoso, né, que tem uma carreira muito boa, muito profícua, né, desenvolvimento aqui no nosso estado, futuro deputado estadual, já foi líder do governo, mas enfim, a apresentação eu vou fazer depois. Minha filha Lisiane. Oi, Liz, tudo bem? E aí, Ligaray, como é que vai? Legal? Bom aqui, eu vou botar um som aqui para nós aqui. Bom, eu vou chamar então aqui o deputado. Eu vou achar ele aqui, porque não solicitou o ingresso aqui, né? Então, vamos ver aqui, eu vou... Aqui. Mandei o convite para ele ingressar, né? Para nós iniciarmos nosso bate-papo aqui. Não totalmente descontraído, porque é um assunto bem em voga, né? Que temos aqui agora vou deixar ele entrar aqui. O deputado Gabriel, nós temos um grupo aqui que faz o recolhimento de, de lixo da beira da praia, pessoal aqui da imobiliária, Opa, e o boa noite. deputado mandou meter um assessor dele aqui para prestigiar nosso evento aqui na beira da praia de Atlântida. Eu estou falando aqui de Atlântida em razão do Covid, né, e trabalhando em home office, mas trabalhando bastante. Tem muita coisa, muito problema jurídico acontecendo, nós estamos trabalhando todos os dias, até em certas situações, mais do que o normal. Boa noite, deputado. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Faça a sua apresentação aqui, dá boa noite para o pessoal aí que está entrando, que está nos assistindo aí. Boa noite, Lauri. Boa noite a todos os amigos aí que estão ao vivo. Estou aqui de Tramandaí também, então estamos os dois no Litoral Norte. Estou em casa, aqui também eu resido aqui em Tramandaí. E estou muito feliz aí de bater um papo contigo, com teus amigos, né?
E depois quero assistir também a doutora Andréia, que é uma querida amiga. Sou suspeito para falar dela, sou fã dela. E tenho certeza que vai trazer muita qualidade para o debate, porque é uma grande procuradora aí do estado do Rio Grande do Sul, grande jurista, e uma grande mulher também. A doutora André tem história, tem uma carreira aí bem pontuada aqui no nosso meio jurídico e na Procuradoria do Estado. Aí. Mas eu vou fazer, então, uma breve apresentação aqui do nosso deputado, sua carreira. Ele é um deputado jovem, 36 anos, médico veterinário, pós-graduado em gestão pública. Pessoal, estou lendo, viu? Porque é muita coisa para gravar e as situações são bem pitorescas, típicas. Pós-graduado em gestão pública e mestrando em direito empresarial e cidadania. Nas eleições de 2018, teve uma excelente votação, 53 mil votos, para o segundo mandato da Assembleia Gaúcha, sendo o mais votado do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Ele iniciou a vida política como presidente da Juventude do MDB de Tramandaí. Depois presidiu o MDB Jovem até 2010, e em 2010 foi eleito presidente da Juventude Nacional do partido. Atuou como secretário de Planejamento de Tramandaí e em 2015 assumiu o primeiro mandato. Na Assembleia, foi o líder do governo, um dos mais jovens até hoje a assumir o cargo. Atualmente, essa atuação que ele desenvolve, né, as bandeiras principais, né, perante a Assembleia Gaúcha, é o apoio ao produtor rural, defesa da causa animal, o desenvolvimento regional e o Estado necessário. E, atualmente, ele preside a Frente Parlamentar de Defesa das Universidades. Bom, deputado, é muita coisa aqui para esses 2 mandatos, para esse curto período, né, que desenvolve tempo. E hoje nós vamos falar, então, sobre o futuro do Estado após o convite. E eu vou já fazer uma pergunta aqui, já vou te lançar uma pergunta para nós irmos adiante, né, nessa situação. Então, que estado nós teremos após a convite? O que a gente pode esperar desse novo normal que nascerá após esse período de pandemia, de reclusão, de situação que tem? O que tu pode nos dizer aí como representante nosso do Estado do Rio Grande do Sul? Tudo bem, Lauri. Então tá, vamos iniciar aqui a conversa. Eu, na verdade, tenho mais dúvidas do que respostas nesse sentido, aí, porque eu acho que ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer com a vida da gente, né? Em enfim, toda a história da humanidade, sempre que tem uma série de eventos trágicos, né, como está sendo agora o caso da Covid-19. Eu estava agora acompanhando as últimas notícias aí, estou bem impressionado com os números, impressionado e alarmado, né, com os números de aumento de infecções, em especial no Sudeste, Nordeste e na região Norte, né, do país. E fico preocupado aqui se isso também não vai acabar acontecendo, ou perto de acontecer isso aqui no Rio Grande do Sul, em especial no inverno, né? Acho que ninguém sabe responder ao certo, mas a gente tem que tomar todos os cuidados, né? E, ao mesmo tempo, eu também penso naqueles que precisam muito, né, que a economia seja uma atividade existente, né? E nós estamos vivendo, em virtude dessa questão do isolamento social, então, um momento inédito, a meu ver, no país, né? Talvez o último momento que, né, não tem tantos relatos assim com tanto detalhamento, mas em 1918, 19, com a gripe espanhola, né, chamada gripe espanhola, que não era espanhola, né? Mas ficou conhecida como gripe espanhola, né? Que acabou matando um presidente da República eleito aqui em 1919, o Rodrigues Alves, estava eleito, né? E acabou indo a óbito em virtude daquela pandemia que atingiu o mundo inteiro. Talvez naquela época, né, nós tenhamos vivido aqui no território nacional algo parecido com o que nós estamos vivendo agora. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tenho certeza que não, né? Não por ter vivido, obviamente, aquele momento, mas porque os livros de história contam bem essas histórias e nós sabemos que não houve conflito armado aqui no país, né? Houve alguns eventos que envolveram o Brasil, mas o Brasil não parou por causa daqueles conflitos. Então, eu poderia dizer com tranquilidade que nos últimos 100 anos, né, no último século, o Brasil nunca viu algo parecido. Quer dizer, parar a sua atividade econômica, né, completamente.
Eu queria diferir um pouquinho do que é crise econômica e do que é parada da atividade econômica, porque é bem importante esses dois conceitos para a gente poder compreender o que vai ser o Sim. Estado no futuro, né? Primeiro, crise econômica nada mais é, acho que o Theo que está nos acompanhando aí é especialista em mercado financeiro, e tem mais propriedade do que eu para falar, e deve ter falado sobre isso na última live que tu fizeste, mas assim, a crise econômica ela é uma mudança do humor dos capitalistas, de quem detém capital, né? Por algum motivo, real ou irreal. Muitas vezes até o motivo não é tão real assim, mas em geral os motivos são algum evento macroeconômico de algum país importante, algum commodity que deu queda abrupta ou alta abrupta no preço, alguma guerra entre 2 ou 3 países, nações que são estratégicas para a geopolítica mundial. Enfim, tem 1 milhão, talvez mais, de motivos que geram a quebra da confiança do investidor. E muitas vezes, aqui no Brasil, a última grande crise econômica que teve foi 2015 e 2016, caiu 8% do PIB, que foi uma crise fiscal. Quer dizer, o investidor perdeu a confiança no país, que o país gastava mais que arrecadação. Isso aconteceu desde 2013, né? Primeira vez que deu déficit primário no país. Déficit primário é aquelas despesas, toda a somatória de despesas é superior à receita, tirando os serviços e os juros da dívida, né? Então, isso não acontecia no Brasil desde a década de 90 e voltou a acontecer em 2013, no governo Dilma, o Dilma 2, né? E aí, com isso, quebrou a confiança desses investidores, desses donos de capital, capitalistas, né? E aí gera uma crise econômica. Isso é crise econômica. Nós não Teve estamos uma agora... fuga de capital, né, até nessa época também, né? Exatamente pela quebra da confiança. Então, eu poderia, se eu tivesse que falar o que é crise econômica em 2 ou 3 palavras, é claro que é um assunto muito complexo para resumir apenas nisso, mas se eu tivesse que dizer em 2 ou 3 palavras o que é crise econômica, eu diria quebra de confiança, né? Mudança de humor, né? Quebra de confiança, mudança de humor do investidor. Nós estamos vivendo agora algo que não é uma crise econômica, né? O que nós estamos vivendo agora é algo muito mais profundo, inédito, que é uma parada da atividade econômica, né? Simplesmente, por um período, pelo menos, a atividade econômica do país ou parou ou está insignificante, né? Eu estava conversando com um amigo meu industrial aqui da região e ele disse que está uma das maiores indústrias aqui do Litoral Norte, que não é uma região de muitas indústrias, mas enfim, e ele disse a mim que está faturando 18% do que faturava antes da crise, né? Bom, só fazer uma parte aqui. Só as empresas de transporte, esses dias eu falei com o empresário também, disse que não pagava nem o diesel, Não do pagava que nem o estava, diesel. não tava, as passagens não estavam cobrindo nem o diesel. E essa parada aqui reflete muita coisa, porque se não tem atividade econômica, não gera tributos, se não gera tributos, não paga as despesas normais do governo, saúde, segurança, educação. Desculpa ter Não, não, interferido, mas tá, aqui. tá indo no sentido que eu estava conduzindo o raciocínio, é isso mesmo. Então, assim, preliminarmente, então, diferimos já que não é uma crise econômica como qualquer outra que nós já passamos, é uma situação inédita, porque em virtude da necessidade de isolamento social, tu vai ter uma parada na atividade econômica. Quer dizer, eu digo parada, é claro que tem alguém ganhando dinheiro aí, certamente, hoje nessa situação, mas certamente a atividade econômica diminuiu abruptamente, né? Isso não aconteceu por mudança de humor, não aconteceu por quebra de credibilidade, de É que nós vamos confiança. ter, nós vamos ter uma mudança de paradigmas, né? De várias coisas, várias situações, né? De valores, de crenças, né? Com essa situação toda, além de econômica, claro. Claro. Bom, então, voltando a falar do Estado, né? O Estado, eu tenho visto aí muitos amigos meus esquerdistas muito felizes, né? Eu tenho vários amigos aí nos partidos de esquerda e tal, né? Que pese não concorde, né, com o seu ideário, mas tem muito respeito por as pessoas que pensam diferente. E aí, muitas pessoas de esquerda felizes porque agora o Estado está adotando uma política de intervenção na economia, né? Que se chama na economia política de keynesiana, oriunda lá do John Maynard Keynes, que foi um economista que teorizou que o Estado ele deveria sempre gastar para que, quer dizer, nos períodos de crise o Estado deveria gastar para que esse gasto público gerasse a volta do aquecimento econômico. E, de fato, agora o Estado está fazendo o quê? Né? O Estado nacional, né? O Estado lato sensu, o Estado quanto poder público, está simplesmente
substituindo a atividade econômica, né? Como não há atividade econômica, ou uma atividade econômica muito baixa, o Estado vem para substituir, para subsidiar a atividade econômica. É por isso que nós estamos vendo renda básica emergencial, que é uma coisa inacreditável acontecer, né? Desde sempre aí se falou em renda básica. Renda básica é eu até tenho um livro aqui que eu acho que está ao meu alcance, aqui, que eu posso mostrar a vocês, que eu tenho lido sobre o assunto, mas renda básica é uma teoria que vem lá do Thomas More, lá em 1500, quando ele escreveu Utopia. Depois, Thomas Paine escreveu, em 1790, o livro Justiça Agrária, né? Os últimos grandes autores, para quem tiver interesse aí, eu recomendo, Renda Básica, escrito pelo Philip von Parijs, que é um filósofo belga. E essa é uma tese que tem na direita e na esquerda, né? O Milton Friedman, que era um papa do neoliberalismo, né? O Milton Friedman também escreveu algo sobre essa questão da importância, ao Edson Herman, querido amigo lá do Rio de Janeiro. Tá legal, Então, o Milton Friedman escreveu sobre isso, o Hayek escreveu sobre isso. Então, tem teóricos liberais e tem teóricos intervencionistas que escreveram sobre isso. E o Brasil agora adotou, então, aprovou uma lei federal dando renda básica emergencial. Quer dizer, distribuindo recursos para as pessoas, que simplesmente as pessoas não vão poder trabalhar, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um subsídio para as empresas, porque advogado empresarial está extremamente por dentro sobre isso, mais do que eu, inclusive. Quer dizer, financiamentos, subsídios... Esse financiamento ainda não foi aprovado. Está para ser aprovado, está lá. Mas o problema é que não sai nada lá do que é enviado pelo governo federal, não passa lá na nossa Câmara dos Deputados, né? Fica algumas coisas trancadas. Esses juros subsidiados aí, que os recursos que foram colocados pela União ainda não foi aprovado, né? E aí nós temos também aqui... na Câmara agora um juro para microempresário, né? Que até não é proposta originária do Poder Executivo. Foi um senador, se não me engano, catarinense, que protocolou a proposta, foi aprovado na Câmara, e tem que aprovar no Senado. Mas independente, aqui no Banrisul nós já estamos com um subsídio creditício na medida em que tu tem uma postergação de parcelas, quer dizer, uma renegociação contratual, não chega a ser um subsídio, né, de crédito, mas é uma renegociação de parcelas contratuais. Sim, os próprios bancos estão dando. Eu faço parte do Conselho de Administração da Cooperativa de Créditos Advogados, do Sicredi, e na semana passada nós aprovamos um juro subsidiado com uma carência para os advogados, né, para que pudesse suportar esse problema agora que vem ocorrendo, né, e poder sobreviver, que hoje nós estamos aí com a justiça parada, muito advogado depende das audiências, principalmente os trabalhistas, e aí com a justiça sem atividade, que agora foi até prorrogado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi prorrogado para o dia 15 de maio, se eu não me engano, que estava previsto para começar dia 4, então nós estamos aí em atividade. Mas eu queria saber uma coisinha, assim, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós temos um problema no Estado do Rio Grande do Sul, né? Já tínhamos problema de pagamento, de folha de pagamento, de situação de investimentos, mas o que tem de ideia de compensação, ou tem alguma coisa com relação ao ICMS, né, que está em debate no Congresso e está gerando polêmica, né? Como é que tu vê a situação dos estados, caso não seja aprovada essa medida com relação ao ICMS para repasse dos estados? Certo. Bom, então, a União, ela vai ter, o governo federal, o Estado... E aí, Pedro, tudo bem? Que bom que está aí. Estou mandando um abraço aí para o pessoal de Brasília, aqui que está entrando aqui na live, uns amigos nossos aí lá da juventude, do MDB de Brasília. Então, o Estado brasileiro vai ter 4 clientes, né? Trabalhador informal, trabalhador formal, empresa e o próprio Estado. O próprio Estado, porque quando o Estado, eu falo Estado, gente, não é o Estado do Rio Grande do Sul apenas, né? Depois eu posso comentar um pouquinho, como tu pediu, na questão do que será do Estado do Rio Grande do Sul, caso não venha a compensação. Mas basicamente é o seguinte, como o Estado, o poder público não tem dinheiro, certo? O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são as pessoas que produzem riqueza, e o Estado não produz riqueza, né? Quem produz riqueza são as pessoas. Então, quem produz riqueza
paga uma parte dessa riqueza através dos impostos, né? O Gil Curto está mandando um abraço para nós, né? O Gil, até a pergunta tem a ver com isso que está respondendo agora, a pergunta dele ali, que ele fez ali, né? Dito isso, pergunto como será na sua leitura, né, deputado, um Estado quebrado como o nosso. Então, pega o gancho do que está falando. Bom, então, continuando, o Estado ele não tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro são as pessoas que pagam uma parte dessa riqueza que produzem num negócio chamado imposto, que quem deu o nome foi muito inteligente e muito didático, porque não é opcional, né? Poderia ser assim, opcional, voluntário o nome, né? Mas não, é imposto porque é obrigado a pagar. Bom, e aí tem uma série de discussões sobre que se paga muito imposto, inclusive no Brasil e tal, não é esse o debate aqui, poderia ser, mas o fato é que a questão é que o Estado não vai ter o imposto arrecadado na medida em que não há riqueza produzida, porque como houve a parada da atividade econômica, o Estado simplesmente não vai ter de onde arrecadar, né? Não é uma questão de sonegação, de evasão fiscal, de incompetência na arrecadação. É uma questão de que não há riqueza, pronto, não tem atividade econômica, né? Então, o Estado vai ter que ter um financiamento para ele próprio. Como é que no Brasil funciona o financiamento de recursos extraordinários? Os estados subnacionais, os entes subnacionais, melhor dizendo, os estados e os municípios não podem emitir título da dívida, né? Eles não podem emitir Na Argentina, no passado, tinha aqui o Corrientes, aqui a província de Corrientes, que aqui do lado do Rio Grande do Sul, usava lá títulos da dívida pública do estado de Corrientes. O Brasil, até meados da década de 90, também podia emitir títulos da dívida. Os Estados Unidos, até hoje, os estados podem emitir títulos da dívida, né? No Brasil, os estados e os municípios não podem emitir títulos da dívida pública. Então, eles não podem se endividar, a não ser que a própria União autorize, lá na Secretaria do Tesouro Nacional, o Senado da República autorize e tal. E tem um limite de endividamento, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 200% da receita corrente líquida. E o Rio Grande do Sul já ultrapassou isso no governo do Tarso Genro. Então, basicamente, só a União pode resolver esse problema, né? Que é aumentando o endividamento público para financiar a própria máquina pública. Se não fizer isso e não compensar, porque, veja, nós estamos pedindo, o Rio Grande do Sul pede apenas, meramente, a compensação da perda do ICMS que teve com a decorrência da parada da atividade econômica. Só isso, né? Nós não queremos que nem São Paulo e Rio, que querem aumentar o endividamento em 8% da receita corrente líquida e por aí vai. Nós não queremos isso, nós queremos apenas aquilo que nós deixamos de arrecadar. Por que queremos, né? Por que eu falo no plural, inclusive? Porque certamente isso interessa muito a toda a população. Porque aí eu respondo o Gil e respondo a ti. Se nós não tivermos a compensação das perdas de ICMS e os municípios de ISS, simplesmente, no meio de uma pandemia como nós estamos vivendo, os serviços básicos vão parar. Né? E não é uma ameaça, não é um exagero, não é um drama. É uma realidade, não é uma verdade. Na medida em que os estados têm o seu principal tributo, o ICMS. Né? O Rio Grande do Sul, se perdeu o ICMS, simplesmente fica sem recurso. Né? E aí o seguinte, a saúde, a segurança, a infraestrutura, no caso os municípios, a zeladoria da cidade, né? ela vai parar, né? Vai parar. No meio de uma pandemia, nós vamos ter os grandes serviços que são prestados pelos estados e municípios e não pela União. A União não presta esse serviço. Né? A União tem outras tarefas constitucionais e simplesmente alguns senadores ainda estavam se amarrando para votar o projeto lá no Senado. Né? Então, eu espero que agora, iniciando essa semana, a gente tem a solução para isso, que, como tu falou, o Congresso Nacional está com problema lá de aprovar, né, eventualmente, algumas medidas, não só as do próprio Executivo, mas o próprio Executivo, essa briga, Lauri, entre Congresso Nacional e Poder Executivo, ela só prejudica o Brasil, porque sim, né? Isso é um desastre. Para né? tudo. É um desastre. Né? Olha só, essa questão da compensação tem uma briga com a equipe econômica do governo federal, né? Que não quer exatamente compensar os estados por causa do custo fiscal disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a União aumenta o custo fiscal para compensar ela mesma, né? Porque ela perde receita também. Então, espero que a gente consiga resolver essa situação. Pois é. Nós temos vários pontos aqui, pessoal perguntando por que o Estado, aqui, nós temos aqui quem foi o nosso ex-presidente lá, Galli, que é da Gafarma lá, e ele coloca por que o Estado não fornece as máscaras, né, para toda a população, para evitar 90%
da contaminação. Mas é complicado, né? Porque isso tem que ter recurso, tinha que ter origem, não tinha previsão. Mas como não é nosso assunto, cara, nós vamos deixar esse para outra, porque nós estamos aqui para ver a situação do Estado, né, na saída, no final dessa nossa paralisação aqui, qual é as previsões que nós temos. Né? Se me Então, vou te permite, fazer Larry, essa pergunta. só essa questão dos EPIs, máscara e outros Mas muito equipamentos. obrigado, Gali, pela pergunta, assim, a participação aqui. É muito boa, tá? Mas deixa eu responder só rapidinho aqui. O Estado fez, Tá. o Estado do Rio Grande do Sul, né, fez duas Ah, boa, licitações, obrigado. Então. deu deserto, as duas licitações, está fazendo uma terceira agora e daqui a pouco vai ter que achar outro método aí de compra, porque as duas primeiros pregões eletrônicos eram deserto para venda, deu falta, né, inclusive no Brasil em algum momento aí, né? Mas eu não sei também se, quer dizer, não, a licitação seria a compra para uso dos profissionais de saúde do Estado, né? Não para a população. Uma boa ideia do Galho aí, de repente eu posso até encaminhar isso, se ele me permite fazer a sugestão. O Galha é um competente presidente lá da Agafarma, da Cooperativa de Crédito, trabalha também junto ao sindicato lá do pessoal da farmácia. Aí temos uma outra pergunta aqui, que é do Elvio, nosso colega, grande amigo. Ele pergunta por que o Estado, né, decreta a calamidade pública e lava as mãos e joga a responsabilidade no governo federal, né? O que pode fazer o governo estadual? Né? Por que ele diz, bom, decretar nós temos visto, né, vários governadores dizem, bom, eu vou decretar e o Estado e a União que tem que bancar nossas despesas. Né? Mas a União também tem que ter a origem, ela tem que ter a compensação, porque como é que ela vai pagar pelo aquilo que não recebe? Né? Então, como é que pode ver essa situação do governo federal com o governo estadual que está esperando recursos de fora e esses recursos também são escassos, são parcos? Né? Tem como dizer alguma coisa sobre isso? Eu vou falar para o Elvio, também um abraço a ele aí, sobre as duas, vamos separar um pouco as coisas, né? Essa questão de decretar calamidade. Decretar calamidade é uma decisão do governador do estado, baseado nas regras constitucionais lá e tal, e a Assembleia Legislativa aprova. Foi unânime, né, a votação da Assembleia, todos os deputados estaduais, de direita, de esquerda, de centro, votaram a favor, porque realmente me parece que nós estamos numa calamidade pública. Né? Agora, as medidas de isolamento social, o nível da medida de isolamento social, eu vou liberar tais setores, eu vou abrir o interior, eu vou abrir o governo do estado, não está na alçada dos deputados estaduais, está na alçada da competência privativa do governador e dos prefeitos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. E os prefeitos e governadores estão decidindo. Eu sou muito sincero quanto a isso com vocês, porque assim, eu acho uma decisão extremamente complexa, sabe? Eu não estou municiado das evidências as quais municiam o governador, com a profundidade que ele tem lá, as evidências científicas que diz que recolhe, né? No sentido de decidir se vai ou não vai fechar. Uma coisa que me estranhou foi que ele disse que tomou as decisões, todas elas baseadas em ciência, e um dia depois de ter tomado a última decisão, ele mudou de ideia no que tange a serra por pressão política. Eu acho que ele perdeu um pouco o discurso, falei isso para ele, perdeu um pouco o discurso no que tange a decisões baseadas em evidência. Porque se os prefeitos da Serra se reúnem, vão lá e pressionam ele, e em 24 horas ele muda de decisão, a decisão não era científica, a decisão poderia não ter sido científica, pelo menos. Qual decisão foi científica, né? De abrir ou de fechar, né? Então, isso realmente é uma coisa interessante aí que o Elvio traz. Agora, uma coisa não tenha dúvida, tá? Esse negócio de o governo federal isso, o governo estadual aquilo, a prefeitura isso, o governo do estado aquilo, isso não existe. Por quê? Porque nós somos uma federação. Então, a Constituição brasileira deveria... Aliás, nem pode mudar porque é cláusula pétrea, né? Mas é uma federação e tem o princípio da solidariedade federativa. A federação existe... Quer dizer, por que o nome do negócio é União? Por que o nome é União, Lauri? Porque é a União dos Estados Federados. Quer dizer, é a União Federal. Né? Não é a União, o Estado independente, desconexo dos outros entes federados. Né? Fosse assim... Não, então, federação que não é federação, no final, porque não tem independência. Se for assim, então por que nós somos um Estado federado do Brasil? Então, deveria ser um Estado nacional, né? Porque cada um seria um Estado nacional, teriam 27 Estados nacionais, ou perto disso. Porque se a União não socorre os entes federados da sua federação,
União já diz o nome, União Federal. Né? Está lá no artigo 3º da Constituição os objetivos da República Federativa Brasileira, né? Federativa do Brasil. E esses objetivos estão o desenvolvimento nacional. Então, como é que eu posso abandonar os meus entes federados? Porque o que está acontecendo simplesmente é uma pandemia mundial. Então, eles, a meu ver, né, posso estar, claro, equivocado, mas o princípio da solidariedade federativa existe para ser praticado, né? E a União não os pratica. Aliás, não é agora, não é de agora, não é o governo Bolsonaro, não. Todos os governos federais não praticam a solidariedade federativa. Os estados pagam juros abusivos para a União por acordos de pagamento de suas dívidas, né? E isso acaba prejudicando muito a nossa federação. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, porque o pessoal deve estar bem interessado. A pergunta do Edson é muito boa, né? Aqui. O pessoal deve estar bem interessado também onde dói mais, né, que é o bolso de cada um, né? Sim. Então, assim, ó, tu tem esse cenário, essa projeção, né, de quase queda no crescimento econômico, né? Então, qual é a tua previsão, né? Qual é as informações que tu tem com relação o desemprego deve aumentar, isso evidentemente que já está aumentando, mas vai ter uma estabilização, vai ter uma retomada? Qual é a previsão assim de tempo, de o que vai acontecer daqui a uns 4, 5, 6 meses, do teu ponto de vista? Depende se nós vamos ter uma recuperação em V ou em U. O meu dedo aqui, não sei se está acompanhando. Sim, entendi, claro. O que vai depender, né? Então, primeiro eu vou falar assim, a recuperação em V, quer dizer, cai abruptamente, sobe abruptamente no efeito rebote. E aí tu retoma a economia muito rapidamente. E tu tem um efeito em U, que cai abruptamente, fica uma depressão profunda para depois começar a subir de novo, né? Então, para ter em V ou ter em U, tem uma coisa que vai depender, que é manter a planta produtiva do país viva, né? Não pode deixar as empresas quebrarem agora, né? Isso é uma coisa completa. Tu estava falando a verdade antes, Aurí, que o crédito não está chegando na ponta ainda. Esse crédito subsidiado, o spread bancário está alto, porque o risco aumentou do empréstimo do dinheiro, né? Eu vou emprestar R$1.000 para o Gabriel Souza e ele pode não me pagar porque ele vai quebrar. Então, sim, eu vou... eleva a taxa. Então aumento o meu spread, porque, não sei se esse cara vai me pagar, né? Então, isso é um problema, o banco tem que contribuir mais com o Brasil, né? E eu sinceramente, acredito que nós precisamos manter a planta produtiva de pé, porque vai ter desemprego, vai aumentar o desemprego, já está aumentando, né? Vai ter quebra de empresa, vai ter quebra de empresa, então tu tem que ver como é que tu faz para recuperar empresas, como é que tu faz para criar novos negócios, né? Incentivar o empreendedorismo pós-crise, né? E aí eu estou quase meia hora já aqui, eu estou acelerando, porque eu sei já vamos ter que passar para o André. Mas talvez já concluindo aqui, eu queria te dizer o seguinte, que o novo Estado, o Estado que vai sair dessa crise, vai ter que acompanhar a nova sociedade, a nova humanidade, né? O Estado, né, o Thomas Hobbes já dizia lá que é a união de todos os homens que criam uma figura abstrata, jurídica, chamada Estado. O Estado é uma abstração jurídica, nós que inventamos essa moda há séculos ou milênios atrás, né? No estado da natureza, lá do homem, antes dos primórdios da humanidade, não existia Estado, né? Não existia. O índio aqui não tinha o Estado indígena, né? Não como nós conhecemos, né? Então, essa abstração jurídica ela é formada pela sociedade. Se a sociedade muda, o Estado vai ter que mudar. Eu imagino que o Estado que vai emergir dessa crise eu já vou responder essa tua pergunta. Que vai emergir dessa crise vai acabar mudando bastante no que tange uma ressaca fiscal que vai ter, né, de tanto gasto público. O Brasil vai gastar quase 5% do PIB em endividamento, vai aumentar o endividamento de 5% do PIB, que é um número muito interessante, muito significativo, a partir desses 4 clientes que eu falei no início, né? Trabalhador informal, trabalhador formal, empresa e o próprio Estado, né? Enfim, nós teríamos que ter um seminário para discorrer sobre isso. Mas eu acho, então, que nós tem outras perguntas, Vamos fazer uma outra. Outro dia, porque tem mais perguntas aqui, surgiram outras aqui. Tinha guardado aqui que uns amigos já tinham feito anteriormente. Perguntando o que eu faria no lugar do governador. Deixa eu só responder essa. Edson, essa é pergunta de $1 milhão, né? Eu teria que ter as informações que ele tem. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu acho que nós temos que primar sempre pela vida, né?
E sempre que possível for, né, tu ir liberando o comércio e enfim, a atividade econômica. Eu acho que esse plano que ele fez agora de liberar por setor e por região, a depender do número de contagiados, né, de contaminados, aliás, não é contagiado, é contaminado nas regiões, e a especificidade de cada setor, né? Quer dizer, a construção civil tem uma especificidade, a indústria do calçado tem outra especificidade, a serviço de saúde, e por aí vai. Então, isto é uma coisa que tem lógica, na minha cabeça tem lógica, né? Tu fazer um mapa do Rio Grande do Sul por região e por atividade econômica. É o que ele disse que pretende fazer no dia 31 de abril. Vamos esperar para ver se vai dar certo. 30 de abril, aliás. Bom, nós temos muita coisa para falar sobre isso, sobre o futuro, sobre a perspectiva, sobre o que nós... eu também tenho algumas ideias com relação à dicotomia, né? Que não existe a dicotomia entre economia e saúde, né? As duas têm que correr junto, porque uma depende da outra, que nem eu falei anteriormente, eu venho falando há um tempo, e de qualquer forma, isso aí rende boa conversa. Vou te agradecer, deputado, tenho muita honra aqui de ter participado conosco, foi uma exposição muito boa, muito lúcida sobre o que vem acontecendo, né? E, quem sabe, mais adiante, fizemos uma outra aí para tratar sobre essa dicotomia de economia e saúde, e mais perspectivas, que conforme a coisa vai passando, agora no dia 30 libera mais outras atividades, mas como dia 1º é feriado, sábado e domingo, começar dia 4. Né? E aí vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Vai evoluir. Tá bem, então, um abraço. bom. Eu vou sair então da live e vou acompanhar a doutora André, quem está assistindo, que é da minha página, eu convido a assistir, a continuar assistindo, porque a próxima convidada é muito qualificada, minha querida amiga doutora Andréa Vieira. Um abraço, obrigado, Vilarinho. Tudo bom. Então eu vou convidar aqui a doutora André para nos acompanhar aqui. Ela está aqui. Vou adicionar ela. Como eu disse, a doutora Andréa Flores Vieira, tive a grata satisfação eu que agradeço de ela desenvolver as atividades inicialmente lá juntamente comigo, com meu pai, Laurindo Valcor, entrou com por vários órgãos do governo, sempre acompanhando ela e vendo, e ficando feliz com o que ela tem feito e defendido o Estado do Rio Grande do Sul nas diversas atividades, nas diversas áreas que ela atua. Então, eu vou te dar assim, a palavra, André, para te dar uma boa noite, pessoal. Depois eu vou tentar ler um pouquinho do teu currículo, para o pessoal ver a tua qualificação. Então. Boa noite, André. Boa noite, Lauri. Boa noite, deputado. Eu agradeço inicialmente as palavras do amigo Lauri, das manifestações elogiosas do deputado Gabriel, a minha pessoa, o meu trabalho, muito me honra. A admiração é recíproca, né, em relação a ambos. Eu trabalhei com ambos, trabalhei com o Lauri quando estagiária, na faculdade, e agora, o ano passado, e acompanho, sou leitora do deputado, acompanho o trabalho dele, sou admiradora do trabalho do deputado, acho preparado, qualificado, um futuro, ele é um futuro promissor. Mas, aproveitando o gancho que o deputado me deu no encerramento da sua manifestação, eu acho que esta crise ela ensejou uma ruptura. O pêndulo, porque quem estuda um pouquinho de história ou gosta, eu sou apaixonada por história, né, pode observar que a história da humanidade ela veio se desenvolvendo em eras. Né? E todo o encerramento, a decadência, o encerramento de uma era se deu com uma pandemia, se deu com uma peste. A queda de Roma teve uma peste, quando caiu Roma. Quando caiu Babilônia, que entraram no Renascimento, teve a peste negra. Antes, ali, quando encerrou a Primeira Guerra Mundial, teve a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas. Então, e agora o que se observa é que houve uma ruptura. Em vez de ter guerra,
até porque esta crise do que se tem acompanhado das pessoas que estudam e que analisam o que está acontecendo, ela não é setorizada no Rio Grande do Sul. Não é só no Brasil. O Brasil, lamentavelmente, tem ainda um outro ingrediente, que é a crise política. Né? Se não bastasse a pandemia, nós temos também, quer dizer, a pandemia, a crise de saúde pública gera a crise econômica, que é gravíssima. Nunca antes vista uma recessão que poderá haver em nível mundial. Todo o mundo sofrendo uma recessão. Isso, associada a isso, o Brasil consegue, lamentavelmente, ter uma crise constitucional. O que poderá institucional, constitucional. Mas, André, deixa eu primeiro te apresentar aqui, porque eu sei que tu tem, essa cabeça está sempre mirabolando e várias ideias, várias coisas vindo aqui, então, e pega o gancho e vai adiante. Como a André vai tratar de licitações e contratos com essa nova medida provisória 926, a Lei Federal 13.729, né? A André se formou pela PUC, fez especialização na JURS, Escola Superior de Magistratura, né? Fez mestrado de Direito Internacional Público na Universidade da República do Uruguai. Hoje ela atua na Secretaria de Logística e Transporte, já atuou anteriormente, atua de novo, que abrange o DAER, a EGR e a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul. Atuou em 2018 na Casa Civil, junto à liderança do Governo do Estado na Assembleia Legislativa. Foi secretário estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMA, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e da Fundação Zoobotânica. Também atuou como subchefe jurídico da Casa Civil do Gabinete do Governador, Germano Rigoto. Não iniciou, mas teve uma bela passagem lá no STF, como representante do Grupo de Assessoramento Especial da Procuradoria-Geral do Estado, junto ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim e Luiz Otávio Galotti. Bom, essa é uma partezinha do currículo da doutora Andréa, que é muito extenso, enfim, mas tentei dar uma visão de onde que, né, com quem nós estamos falando e tratando. E aproveitando então já o gancho, continuando, que eu vejo que está muito para falar, e vamos entrar no teu assunto já, né? Eu vou te fazer uma pergunta. É meio extenso aqui, mas eu vou ter que ler. Considerando a pandemia mundial da saúde, foi editada a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus. Pode nos dizer quais foram as principais alterações no âmbito das licitações e contratações de bens e serviços públicos? Porque houve alguma dispensa de licitação, alguma modificação na lei das licitações. Pode nos esclarecer um pouco essa situação, como ficou? Sim. A Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, que vige desde 1993, ela tem a regra no direito público, a regra na administração pública é a licitação. Está na Constituição, mas o legislador estabeleceu que em algumas situações excepcionais que ele mesmo arrola, não o gestor, em razão dessas situações específicas, poderia dispensar a licitação atendendo os rigores que a própria lei estabelece. Justificar preço, justificar a escolha do contratado. Então, tem vários ali no artigo 24, vários requisitos e várias possibilidades fáticas que ensejam a aplicação da lei e, por conseguinte, a dispensa. Então, o artigo 24. O artigo 25, que é a da inexigibilidade, é quando ocorre a situação que a licitação, em razão do objeto, ela é inexigível, não tem como exigir essa licitação. Mas, agora, neste momento de calamidade pública, declarado pela Organização Mundial da Saúde, o presidente da República entendeu por mandar ao Congresso a lei, um projeto de lei, que ensejou a lei 13.979, que ela foi aprovada ali 6, 7
7 de fevereiro, foi fevereiro, quando ela foi aprovada. E estabelecia situações de quarentena, né? Regrava, era a moldura e o regramento de toda a situação de pandemia. Foi o que deu margem para que o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul permitisse decretasse a situação de emergência ali pelos idos, ali no início de março. Esta lei criou, em razão da pandemia, em razão de estar com dificuldades, o mercado tinha saturado, o mercado internacional, inclusive, não tinha mais equipamentos de ventiladores, não tinha mais EPIs, não tinha mais produtos de proteção para o enfrentamento da pandemia. Hospitais, porque a verdade seja dita, o sistema, o SUS, o sistema hospitalar, o Universal de Saúde no Brasil, bem organizado, bem alicerçado, mas estava sem investimentos consideráveis, isso tem que se buscar, procurar remediar desde os idos de 98 e 99. Começou a ter uma redução no investimento de pesquisa e de saúde. O que aconteceu? Chegou a pandemia, o mercado nacional não produzia esses medicamentos, não produzia esses insumos, não produzia mais todo esse material de proteção necessário, que fez com que o presidente encaminhasse este projeto, criando mais uma possibilidade de dispensa, que é a dispensa de licitação para o enfrentamento da pandemia. Compra, aquisição e serviços, né? E compra de equipamentos, de insumos e demais luvas, todo o material necessário para a proteção, enfrentamento da pandemia. O que aconteceu? Só para concluir, o que aconteceu? Mesmo assim, o mercado internacional não oferecia mais, o mercado nacional com dificuldade. O que ensejou? O presidente encaminhou uma medida provisória, 20 de março, se eu não me engano, 20 de março, a 926, onde ele flexibilizou mais ainda as regras de dispensa. Por exemplo, pode-se comprar equipamentos usados, como o mercado não tem, pode ter sobrepreço, desde que justifique. Então, fez várias flexibilizações para atender a pandemia. Tudo isso com o atendimento da pandemia. Dona Andréa, só um pouquinho, tenta falar um pouquinho mais longe do microfone, que parece que está dando, o pessoal não está conseguindo te ouvir direito. Longe do microfone? Está muito perto, muito próximo. Tem problema de transmissão. Acho que o volume está meio alto. Quem sabe pode ser o volume. Agora, quem sabe fala direto, sem o microfone, ele fala direto no celular, tira fora do fio. Melhorou? Pode ser que melhore. Vamos tentar assim, o pessoal está achando o volume muito alto. Desculpa. Melhorou? Vamos ver agora quem é que disse. Para mim estava bom, mas vamos ver o que o pessoal diz. O meu estava funcionando. Consegui responder. Tá, pode continuar. Então, como eu vinha dizendo, a lei 13976, essa lei do presidente da República, que foi encaminhada em fevereiro, ela criou mais uma possibilidade de dispensa licitatória para o enfrentamento da pandemia. Então, somente para isso. É uma lei especial que, em casos da calamidade, no caso da pandemia de saúde pública, poderá ter a dispensa na aquisição dos insumos e do material para o enfrentamento dessa pandemia. Posteriormente, em razão da dificuldade no mercado, o mercado parou de produzir, o mercado internacional não tinha como atender, houve várias questões comerciais envolvendo isso, ele mandou uma medida provisória que deve expirar agora o seu prazo, são 120 dias, né? 60 mais 60, expira agora 18 de maio. Dia 18 de maio, talvez seja um outro problema, essa medida provisória, ela vai trancar a pauta. Ou o presidente reedita, justamente porque tem os EPIs,
tem a compra, a construção, e ele flexibilizou, inclusive, a construção de hospitais, obras de engenharia para a construção de hospitais de campana também estão excepcionalizados. Então, o que se percebe, o que se vê, que foi criado para o enfrentamento da pandemia uma hipótese especial de dispensa de licitação. Oi, André, desculpa te interromper de novo, mas o pessoal não está conseguindo te ouvir direito. Não sei o que é que pode fazer. Quem sabe, vamos botar o microfone direito de novo, quem sabe, porque tá dando um chiado agora. Desculpa te interromper aí, mas Melhorou? Vamos ver aí. O que tu diz aí, deputado? Como é que tá aí? Por favor, dá um feedback aqui para ver se ficou melhor agora ela falando. Fala aí, André, para ver. Vamos ver se... Tá, mas continuando então, retomando. A Lei 13.979 e a medida provisória, elas flexibilizaram as hipóteses fáticas e as exigências que estão postas na 866, que é a Lei de Licitações, para tão somente para o enfrentamento da pandemia. Tá. E me diz uma coisa, acha que esse instrumento vai servir para dar um impulso industrial? Né? Não. Isso, a lei e essa hipótese, ela visa proteger, ela visa atender a situação de emergência, que é de calamidade pública, mas ela não tem o condão de dar nenhum impulso no mercado. O que eu acho do que eu tenho lido, não do que eu tenho ouvido dos experts, dos estudiosos, dos economistas, é que há necessidade estão falando muito na questão da reconversão industrial. As indústrias estão paradas, né? As indústrias estão paralisadas, algumas com a produção, como tu disseste antes, a 18%. Estou conseguindo ser ouvida? Sim, estão ouvindo, diz que melhorou. Tá. Sim. Agora, que bom. A lei de licitações, per si, não tem o condão de retomar a economia. Ela resolve, neste momento, a situação emergencial e, nesse momento, a pandemia, ela afasta e flexibiliza algumas normas da lei de licitações para atender a pandemia. Medicamento, os ventiladores, esses de respiradores, os EPIs, todo esse material necessário para salvar vidas. Ela visa salvar vidas e acelerar a compra e o aparelhamento do sistema hospitalar para enfrentar a pandemia. Agora, o que nós temos, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido, o que eu acho. Considerando que, segundo, esses dias eu li que a revista Science publicou uma matéria, publicou um estudo, claro, é um estudo perto de outros tantos que a ciência, que os cientistas estão produzindo, que esta pandemia, vacina, não temos, medicamento, não temos seguro para combater a pandemia. E que essa pandemia teria um curso de 2 anos. O mundo não pode ficar 2 anos em quarentena. Então, o que estão recorrendo, e o que os expertos que eu vejo que dizem? Recorrer a métodos utilizados no passado, como na Segunda Guerra, fazer a reconversão industrial. Então, se criar uma indústria, para isso seria necessário um grande plano de reconversão, um grande projeto. Aí fica aí o deputado, né, que é uma liderança que tem capilaridade em todo o país, em Brasília, a sugestão de encampar e fazer esse grande pacto social. Seria uma intervenção estatal no domínio econômico, é isso? De certa maneira, porque seria um grande pacto. Seria um dos pilares, porque semana passada se viu, né, que o governo federal apresentou o plano Pro Brasil, que é um plano que reedita
ou traz 30 bilhões para o mercado para a construção civil, de retomada de crescimento, construção de infraestrutura. Dizem quem entende que isso é muito pouco para alavancar a economia e que o governo teria que, a par disso, seriam 3 tripés, né? Criar um plano de reconversão industrial. E aí, um plano de reconversão industrial seria concessão de empréstimos para o BNDES. Sim, já está encaminhado, tem que ser aprovado. Né? Oi? Isso já está encaminhado, tem que ser aprovado. Seria financiamento com juros subsidiado e com período de carência. Mas, claro, mas não pode ser um cheque. Acho que tem que ser, existem ferramentas. Cria um plano de reconversão industrial. Então, tem que, nas localidades, aqui no Rio Grande do Sul, tem que ter lideranças capazes, e nós temos lideranças para isso, para encampar esse grande concerto, esse grande pacto social que envolveria empresas, poder público e trabalhadores, para descobrir e ver rapidamente quais empresas que poderiam transformar o seu parque industrial para atender à pandemia. Então, seria os Estados Unidos, o Trump já fez isso, né? Ele editou, ele buscou a Lei de Proteção de Defesa Nacional, que foi utilizada depois da Segunda Guerra. André, só um pouquinho, assim, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos alcançar 1 hora aí, que é o período da live no Instagram. Mas nós podemos conectar de novo e continuar o assunto. Então, ela cai, eu abro de novo, né, a live, e aí se conecta e nós continuamos a conversa. Vencemos o tempo. Então, ela corta assim repentinamente. Ela entra assim, daqui a pouquinho ela vai cortar, porque eu entrei às 18h57, então daqui a pouquinho ela vai cortar. Então, o deputado Gabriel ocupou todo o tempo. Não, mas não é assim, não, tu já está falando bastante aqui. É que vai, mas realmente... O assunto é pulsante, o assunto é realmente... Mas seguinte, então fica assim, vai cair e eu conecto de novo, conecto e o pessoal vai entrar de novo, né? Porque nós temos que... Esse assunto agora da repercussão econômica, como é que nós podemos reconstruir, é muito interessante. E eu estou bem curioso de ouvir. Mas, tá então... bem, então, fazemos assim, então, eu desligo e eu me chamo... Isso. É assim que cair, eu já abro de novo e entra novamente. Continua. Tá bem, então. Pode continuar, agora... então. Sim. Então, o que, ao meu juízo, como eu vou retomando, a revista Ciência falou, apresentou um estudo que essa pandemia duraria cerca de 2 anos. Ela poderia ser controlada em 22. Nós não podemos viver 2 anos em pandemia. Então, que a economia teria que se regular em quarentenas intermitentes, que eu acho que é isso, eu não sei, eu não tenho os dados que o governador tem, mas eu acredito que seja esse o espírito do que tá movendo o governador. Este método, né, esse sistema de monitoramento. Abre, fecha, controla. Porque ele, como se diz no jargão, nós temos conhecimento superficial, aqui, colar, um que outro dado. Ele tem toda uma floresta. Ele conhece toda a floresta. Ele tem elementos, ele tem subsídios que nós não temos. Então, isso eu acho que esta decisão que ele está tomando com base nos estudos da Universidade de Pelotas, elas vão nesse sentido. Dar as quarentenas, o espírito das quarentenas intermitentes. E com quarentenas intermitentes é muito difícil retomar a economia abruptamente, né? Difícil. O que vai acontecer vai ser picos, a economia vai acompanhar a própria intermitência, né, da quarentena. De que maneira a gente pode adotar políticas que possam atender essa demanda? A reconversão industrial, esse grande pacto,
um plano de investimento, um plano de obras de infraestrutura, que já foi adotado muitas vezes no mundo, e esta do remuneração emergencial, que poderá, em função da quarta revolução industrial, que é